Todos nós que colecionamos suculentas já deparamos com a situação dessa, né? A suculenta do nada despenca todas as folhas. Então, o vídeo de hoje é para falar sobre esses tipos de suculentas. Eu vou começar aqui com a Black Prince, que foi a minha primeira suculenta que eu vi despencar. Eu tenho aqui umas 15 espécies que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Vou falar aqui um pouquinho de cada uma delas e por que que isso acontece. A Black Prince é principalmente em período de chuva, essa que você viu aí no início do vídeo, foi do verão passado. Geralmente, quando passa assim de uns 3 dias com chuva, dependendo da suculenta, dependendo do estado dela. Às vezes ela já não tá uma suculenta assim muito saudável, então isso acontece. Se ocorrer alguma podridão na raiz, então aquela podridão vai subindo pelo caule, ou pode ser qualquer coisa que prejudicar o caule dela, assim, acaba isso acontecendo. O excesso de sol também pode acontecer na Black Prince, quando você coloca ela no sol, ela acaba, sei lá, não sei se cozinhando, mas isso acontece bastante também no sol. Eu costumo observar aí a cor da planta. À medida que eu vou conhecendo a suculenta, eu sei qual que é a cor normal dela. Então, quando eu vejo que ela tá com uma cor que não tá tão normal, e eu já vou logo decapitando, porque eu já sei que é um problema aí de caule. Gente, a próxima aqui, a segunda, já respondendo aqui a pergunta da Maria, ela, por que a minha Milky Way despenca as folhas? A minha estava bonita no substrato, bem drenante e caiu de um lado todas as folhas. Gente, isso aí acontece muito com a Milky Way. Geralmente ela despenca um lado todinho, mas não precisa se preocupar. Eu acho que de todas que eu vou falar aqui hoje, a Milky Way é a única que eu não encontrei o motivo. Já pensei que fosse por excesso de água, já pensei que fosse por falta de água. Nenhuma das coisas tinha razão, nenhuma das coisas foram motivos para que ela caísse todas as folhas. Às vezes ela tá bem saudável e de repente ela despenca. E essas folhas, gente, que caem, todas viram novas Milky Ways. Então, é uma suculenta que quando despenca, é para o bem, é para multiplicação. E ela pode ser que aconteça de alguma podridão, mas a maioria das vezes ela está super saudável, não tem nada e ela se despenca. Olha essa aqui que se despencou e eu deixei, olha o que aconteceu. Brotou toda aqui pelo caule, tá? Ficou maravilhosa assim. Mas assim, uma coisa que você pode ter certeza, isso acontece quando a sua Milky Way ainda é nova. Depois que passa um tempo, gente, é muito raro isso acontecer. A Graptoveria Deb. Gente, a Graptoveria Deb, ela tem dois motivos para despencar. Nunca achei podridão no caule. A maioria das vezes, quando ela está na sombra, ela acaba... Um vento que dá, ela despenca todinha as folhas. Ou, às vezes, no sol, ela despenca por questão de água. Ela não aguenta excesso de água. Então, se você molhar muito, deixar o substrato encharcado, períodos longos de chuva, ela vai se despencar. Ela pesa muito as folhas, ela começa a rachar e cai todas. Mas por questão de podridão no caule, eu nunca encontrei. E outro detalhe também, ela multiplica muito assim que ela despenca é para multiplicação. Geralmente não perde uma folha que cai. Até pelo motivo dela cair folha saudável, né? Quando a suculenta cai folha por causa de uma podridão no caule que afetou as folhas, geralmente não acontece aí a brotação. Mas como ela está saudável, cai, então ela já cai já para brotar. Ela é muito linda essa planta, só tem esse detalhezinho. A quarta, gente, é a Cederveria Letícia. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas comigo aqui acontece com frequência. Letícia cultivada ao sol, sempre ela seca o caule, não sei por qual motivo, as raízes estão boas e de repente ela começa a ficar bem vermelha e você pensa, nó, que lindo que tá a minha planta. Aí quando você percebe, você toca nela, ela já cai toda porque já nem tem caule mais. Enquanto ela tá ali toda coloridinha, o caule tá lá secando. Eu estou sempre observando. Geralmente isso acontece com as que estão no sol. Eu não sei, eu tenho a sensação que ela tem uma alergia ao sol. É colocar uma Letícia ao sol. Sempre acontece com uma ou outra. Não são com todas. E também é uma planta que multiplica muito. A gente nem sente falta aí quando isso acontece. Mas é só na do sol. Essa aqui, gente, a
O Sedum Adolphe, o Nus baumeriano, que é esse vermelhinho, o vermelhinho muito mais ainda. Ele também despenca todas as folhas, mas aqui comigo até hoje foi apenas por excesso de água. Às vezes não tem podridão nenhuma na raiz, nem no caule, mas por excesso de água as folhinhas vão ficando cheias de água e acaba apodrecendo e caindo. E aí, nesse caso, ela não brota a folhinha, mas no caule onde caiu a folhinha acaba dando muita brotação e aí com isso a gente consegue fazer aí a multiplicação dele. Vocês podem ver aqui, ó, no início, aqui perto do caule, já tá cheio de brotação. Então, todo local que vai saindo uma folhinha, ele vai dando brotação. Aí eu vou tirando e vou passando para outros vasos, até porque se perder um, vai ficando outro, né? Mas geralmente perde as folhas, mas não perde o caule. Ao contrário aí de bastante suculentas, né? Que quando acontece isso de despencar, já não se aproveita nada. Então, esse aqui, o maior problema dele mesmo é o excesso de água. Você evitando aí o excesso de água, não vai ter esse problema. Essa aqui eu acho que também para muita gente aí é a gibiflora metálica. Essa aqui também é por causa de excesso de água. Apenas no período chuvoso, de longas chuva, é que isso acontece. Ela despenca todas as folhas. A sétima aqui é o Sedum rubroticto. Ele acontece isso nas seguintes situações. Quando ele dá cochonilha, pode acontecer dele despencar todas as folhas. Quando você vai tentar combater a cochonilha usando um inseticida, seja ela caseira ou não, pode ocorrer também dele despencar todas as folhas por questão aí do inseticida, principalmente caseiro. Ele não aceita inseticida caseiro. Gente, olha esse colar de princesa, que coloração diferente. Olha isso, agora que eu tô vendo. Ele tá bem amarelinho, olha, quase branco. Tá bem diferente mesmo. Ele tá plantado aqui junto com o rubro ticto e eu acabei prestando atenção agora. Olha que lindo. A segunda variação, o ST Blue. Gente, essa planta ela despenca toda. Ela é muito prolífica, mas em forma de colônia. Ela forma colônia. As folhas dela não brotam, então ela, por causa de excesso de água, ela está sempre despencando. A minha aqui raramente passa aí mais de uma muda para outra estação, porque sempre eu perco ela aí na época de muita chuva, porque ela despenca todinha. A outra também que despenca todinha e o motivo é por excesso de água é a Beatriz. Gente, a Beatriz aqui é uma suculenta que não cai folha à toa, ela não seca folha, é muito raro, mas na época de chuva ela tá linda, maravilhosa e se despenca toda. Porém, ela despenca com folha saudável. Você pode ver aí o resultado. Todas as folhinhas dela que caem brota e nasce aí até mais de uma muda em apenas uma folha. Então, vocês podem ver aí que eu tenho várias. Eu adquiri uma única Beatriz e ela se despencou na época da chuva e hoje eu tenho várias mudinhas delas. Então, já aprendi isso. Ela não pode ficar longo período de chuva. Pode ter a ver com substrato? Pode. Eu não tenho certeza, o meu substrato aqui é esterco de gado e terra, então eu não sei se isso é um problema, mas eu sei que o excesso de água na Beatriz faz com que ela despenque a folha na época de chuva. Excesso de água com rega até que não faz tão mal, mas na época de chuva, que não dá tempo de secar, que são 10 dias de chuvas, então isso prejudica muito e ela acaba caindo. Então, à medida que a gente vai conhecendo a suculenta, a gente vai evitando que essas coisas aconteçam com ela. Tem umas que não tem jeito, né? A glauca, por exemplo. A glauca é uma suculenta que ela funga muito o caule. O problema da glauca é podridão no caule e ela não se multiplica pela folha. Então, as folhas que caem já era. É muito raro a gente conseguir salvar uma glauca com podridão no caule, porque quando a gente percebe, já está bem no final, então não tem mais o que fazer. As agavoides, em geral, também se despencam por excesso de água, principalmente no período de chuva. Gente, eu estou falando isso aqui com vocês, eu não estou generalizando, eu estou dizendo aqui para vocês o que acontece aqui comigo. Então, por isso que eu selecionei 15 aqui, porque são as que eu tenho, que é a experiência que eu tenho. Então, pode ser que com você seja diferente. Mas aqui comigo, todas as agavoides que eu já tive,
tiveram esse problema aí de despencar na época de chuva, porém todas as folhas brotam porque as folhas caem saudável e é muito fácil salvar aí uma agavoide que despencou a folha, ela sempre sobra um pedacinho da ponteira, diferente da glauca que às vezes não sobra nada. Então é uma planta que você precisa tomar bastante cuidado aí na época de chuva. Gente, esse aqui que vocês não vão acreditar, mas o Francisquinho, ele sabe ser mimizento também. Aqui comigo na época de chuva, principalmente se ele for replantado, isso acontece muito. Eu planto ele lá, tá bonitão, de repente quando eu vou olhar já despencou todas as folhas. Mas é uma suculenta tão prolífica também que isso acontece e você nem sente falta e as folhinhas também brotam todas. Ele é por excesso de água também que isso acontece. Se ele estiver cultivado ao sol, isso nunca vai acontecer, porque geralmente quando ele está cultivado ao sol, o substrato seca bastante rápido e isso não acontece, a não ser que seja recém-plantado, recém-decapitado, isso pode acontecer. Geralmente ele cai as folhas sem apresentar nenhum problema no caule. Simplesmente ele não quer ficar naquele lugar e ele despenca todinho. Mas isso acontece no período chuvoso, que ele não gosta de ser replantado na época de chuva. A outra também, gente, que acontece muito isso, mas nesse caso aqui é por podridão no caule, a fantômia. A fantômia, gente, principalmente também quando ela replantada com raiz, às vezes ela demora um tempo assim para poder se adaptar e acaba caindo aí todas as folhas, apodrecendo a raiz, mas é também muito prolífica, as folhas que caem brotam todas e é uma planta também muito fácil aí de salvar, mesmo quando ela dá fungo aí no caule. Esta Sinocrássula, gente, essa aqui é por excesso de água. É uma planta que eu tenho muita dificuldade de passar com ela da estação do verão para o outono, porque geralmente ela se despenca na época de chuva. Tomou 3 dias de chuva, ela já se despenca tudo. Essa aqui tá nesse potinho de plástico, eu já nem retirei porque nem vale a pena passar por um vaso, porque eu sei que eu vou passar por um vaso e ela vai se despencar todinha. Então, deixa ela aí para ela ir vivendo aí enquanto der, porque eu sei que não vai adiantar eu plantar ela num vaso. Mesmo que eu coloco ela assim no local coberto, ela acaba despencando. Só o fato de pegar da umidade relativa do ar estando aumentada, ela já cai todas as folhas. Essa aqui, gente, é a calha argenta. Vocês podem ver aí que ela tá bem feinha. Aconteceu um problema aqui comigo com água oxigenada, volume 10. Não vou entrar em detalhe, mas aconteceu isso aí com ela. Eu tenho aqui 3 calhagentas, de uma que despencou e as folhinhas brotaram. A Xaviana também, gente, tá sempre pequena aqui comigo porque ela nunca passa da estação do verão. Começar a chuva, elas se despencam toda. Mas ela é uma suculenta que brota muito bem pelas folhas, então apesar disso acontecer, eu estou sempre tendo aqui Xaviana. Porém, elas não chegam a ficar adultas, né? Porque eu não tenho local coberto para colocar. Gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aí um joinha para mim e me fala aí qual a espécie que você tem que acontece aí de despencar sem motivo ou por excesso de água ou qualquer outro motivo. Conta aí para mim, porque eu ainda estou com as comuns, então são essas aqui que acontecem comigo. Tchau, tchau e até o próximo.